capítulo 21. João capítulo 21. Versículo 3. Glória a Jesus. Enquanto você procura, eu tenho uma novidade para falar para vocês. Esse ano, decidimos tirar do papel um projeto que Deus já tinha colocado em nosso coração, escrever um livro, e nós já estamos com o conteúdo pronto. Ele já está sendo preparado fisicamente, e eu tenho uma expectativa de que até junho nós já estejamos com eles nas mãos. Só que eu descobri que não é tão barato lançar um livro, né? Foi muito além daquilo que eu imaginei, mas Deus me deu uma estratégia. E eu estou vendendo uns biscoitos amanteigados, né? Aqueles de goiabinha, de nata, né? Eu trouxe, está lá fora. Se você puder no final e quiser, primeiro passa no cantina da tua igreja, honra a tua igreja. Depois passa lá, você não vai estar só comprando biscoito, que por sinal é muito bom, né? Porque eu estou vendendo. Mas também você vai estar semeando numa obra que eu tenho a convicção de que Deus vai alcançar muitas vidas por intermédio da leitura, tá bom? Deixa Deus te usar. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. 6. Ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Eu vou ficar no versículo 9 para a gente encerrar. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe em cima e pão. Você pode sentar dando um glória a Deus aí? Queridos, enquanto nós estávamos adorando neste último louvor, a qual foi manifesta a presença de Deus aqui, o Espírito Santo me trouxe à memória esse texto. Esse texto aqui fala da pesca milagrosa e não a pesca maravilhosa, porque sabemos que Pedro, ele viveu 2 pescas nesse período de 3 anos e meio de discipulado com Cristo. Pastora Cláudia, a primeira pesca se chama pesca maravilhosa, que está localizada em Lucas capítulo 5. Jesus estava montando o colégio apostólico, escolhendo os discípulos. A Bíblia diz que Jesus chega na praia na parte da manhã, e ele vê 2 barcos junto à praia, um deles é o de Pedro. E o texto de Lucas diz que Pedro estava limpando suas redes. E meu pastor guarda isso aqui, porque se a gente parar para analisar o contexto, a inferência bíblica, a gente vai perceber que Pedro, na noite anterior ao encontro de Jesus na praia, ele saiu para fazer aquilo que ele mais fazia, Thalisson. Pedro saiu para pescar. E se a gente parar para analisar o contexto, a gente vai perceber que Pedro era profissional na área.
da pesca, ao ponto de ter 2 sócios, filhos de Zebedeu. E a empresa de Pedro está em pleno funcionamento, em plena atividade. Nessa madrugada, Pedro tem todos os instrumentos necessários para que ele fosse bem sucedido. Pedro tem um barco, Pedro tem uma rede, Pedro tem um conhecimento de causa, ele sabe a hora, o ambiente certo para que ele pudesse alcançar o seu propósito. Só que a Bíblia diz que Jesus, ao dizer para Pedro, na manhã seguinte, volta ao mar alto e lança a rede, Pedro vai testemunhar algo para Cristo. É o próprio Pedro quem diz: Jesus, nós tentamos, ou mestre, nós tentamos, eu tentei a noite toda, nada apanhamos. Pastora Érica, eu gosto disso, porque Pedro na noite anterior tem tudo para dar certo. Ele tem os instrumentos, o conhecimento, ele sabe a habilidade, ele sabe o que fazer. Só que a Bíblia diz que todas as vezes, que ele lançava a rede com o propósito de trazer para o barco os peixes que ele procurava aquela noite. Só que a Bíblia diz para nós, o mesmo Pedro disse, que ele lançou rede por diversas vezes e que ele não conseguiu pegar. Se diz, eu estava no Pia da Barra e eu vi um pescador lançando rede, puxando rede, lançando rede. E Thalisson, por diversas vezes ele puxou a rede não tinha aquilo que ele tinha como expectativa ao lançar por um propósito. Por diversas vezes eu vi ele puxar a rede, limpar a rede, porque a rede não alcançou o propósito a qual foi enviado, e por não alcançar o propósito a qual foi enviado, ela traz na rede aquilo que não era para trazer, sujeira. A Bíblia diz que Pedro está limpando a rede na parte da manhã. Mateus chega a dizer que Pedro está costurando, fazendo a manutenção. Eu vi esse pescador durante muito tempo lançar a rede, puxar a rede, e a rede dele só trazer lixo. A rede teve o poder de frustrar Pedro uma madrugada inteira, porque a rede era lançada com um propósito, mas a rede não correspondia ao propósito a qual era lançada. E a Bíblia diz que no dia seguinte, Pedro, cansado, sem dormir, que investiu uma madrugada inteira nesse instrumento, não pega a rede que frustrou ele durante a noite toda e lança fora. A Bíblia diz que no dia seguinte mesmo, uma rede dizendo não, Thalisson, para ele a noite toda. Ele senta no barco, pega a rede, e segundo o evangelista Mateus, vai costurá-la. Lucas diz que ele está limpando a rede. A Bíblia diz que Jesus está vendo esta cena, e essa cena parece com a atitude que Jesus tem com alguém que ele também costuma lançar com propósitos. Parece que ao olhar para essa cena, Jesus se identifica nesta atitude de Pedro, porque Pedro tem umas atitudes que me chamam a atenção. Porque se é o pastor Sandro, quem sabe no dia seguinte cansado, ao ouvir não da rede a noite toda, pega a rede e lança ela fora. Mas Pedro tem o cuidado de sentar mesmo cansado, com um instrumento que disse não para ele a noite toda, e dizer: eu vou fazer a manutenção, eu vou te limpar, eu vou te costurar, eu vou te preparar. Porque não é porque você disse não essa noite toda que eu vou invalidar tudo que você já fez até aqui. Não é porque deu errado esta noite inteira que eu vou te descartar. Eu vou te preparar, porque eu sei que essa noite deu errado, mas eu vou te preparar para uma nova oportunidade. Não, eu vou de novo. Pedro está me dando uma lição, e Pedro, aleluia, está dizendo: eu não vou descartar essa rede, porque ela disse não e me frustrou durante essa noite. Eu vou preparar ela para uma nova oportunidade. E não parece que Pedro está tomando uma atitude de Cristo?
barcos de vez em quando pega a rede Sandro, lança para um propósito. A rede Sandro não cumpre o propósito que é lançada. E todas as vezes que eu não cumpro o propósito a qual eu sou lançado, eu acabo trazendo para o barco que não é para trazer. Eu acabo me envolvendo que não é para me envolver. Eu acabo me sujando com o que não é para me sujar. Todas as vezes que a rede Sandro não cumpre o propósito a qual foi lançada, ele também é fadado a se romper, a se rasgar, a se ferir, a se machucar. Porque todas as vezes que eu não correspondo à expectativa daquele que me lança, eu acabo me ferindo. E eu estou sentindo Deus aqui. Parece que Jesus está olhando para Pedro e dizendo: essa atitude de não desistir do instrumento parece comigo, então é Pedro quem eu vou usar. Pedro está procurando peixe durante aquela madrugada, mas Jesus está procurando Pedro. Eu vou de novo, hein? Pedro está procurando peixe, pastor Ricardo, naquela madrugada, mas na manhã Jesus está procurando Pedro. Por que, pastor? Pedro quer pescar peixe, mas Jesus quer pescar Pedro. Olha para quem está do teu lado, por favor, e diga para ele: você pode ter a habilidade, você pode ter a instrumentalidade, você pode ter os recursos que vão te fazer ter sucesso em algumas áreas, mas haverão madrugadas que serão madrugadas de frustração. Por quê, pastor? Porque se Pedro pega peixe durante aquela madrugada, Jesus não entra no barco de Pedro na manhã seguinte. E Jesus está dizendo: às vezes eu vou te frustrar só para eu entrar no... Eu não sei se você está sentindo a presença desse Deus que entrou aqui, mas eu vim liberar uma palavra para alguém que está neste culto. A porta fechou, mas não foi obra do diabo. Alguém abandonou, mas não foi obra de Satanás. Você tentou, mas não deu certo. Por quê, pastor? Seu projeto era peixe. O projeto de Jesus era entrar no teu barco. Meu Deus. E haverão noites que Ele não vai permitir eu ter sucesso. Porque se na manhã seguinte Pedro tem sucesso, Jesus não entra no barco de Pedro. Por quê, pastor? Não haveria espaço lá. Eu sei que não é com você, mas se meu barco não ficasse vazio. Ei, pastora Érica, se Ele não me permite as minhas frustrações. Quem sabe hoje eu não estava na nova rota, sem hipocrisia, pregando para você. Mesmo quando Ele permite que eu não seja bem sucedido, é Ele me preparando para algo maior. Olha para quem está do teu lado, por favor, me ajude a pregar e diga: se prepare, porque depois desta frustração Ele vai te revelar um projeto muito mais varão. Deixa eu correr aqui. A Bíblia diz que Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus prega, e após pregar do barco de Pedro, Jesus dá uma ordem: vai ao mar alto e lança a sua rede para pescar. E é sobre a personalidade de Pedro que eu quero falar hoje, porque a personalidade de Pedro trabalha entre razão e fé. A razão do pescador, do conhecedor, do habilidoso Pedro, e de que tem os recursos necessários para fazer pesca, vai olhar para Jesus e vai dizer: tentei a noite toda. A razão dizendo: mas não peguei nada. E olha que eu sou bom nisso, hein? Olha que eu conheço de pesca. Mas segundo a tua palavra, ou debaixo da mesma, eu lançarei a rede. Eu gosto desse cenário, porque Jesus está querendo pescar Pedro, e Pedro já está apresentando para Jesus a sua personalidade impulsiva. A fé, a razão está falando, mas eu vou deixar a fé agir.
se é para lançar rede, eu vou lançar debaixo da tua palavra. Não é responsabilidade minha, porque na minha razão já tentei. Mas debaixo da tua palavra de responsabilidade tua. Aí a Bíblia diz que Pedro lança a rede e pega uma grande quantidade de peixes. Diz o texto de Lucas 5, que a rede se rompia e que ele teve que pedir ajuda a outros barcos para carregar aquilo que Jesus colocou na rede dele. Por quê, pastor? Porque tudo que Jesus coloca na minha rede gera peso. Vou de novo. Tudo que Jesus coloca na minha rede gera peso. Thalisson, a Bíblia diz que a pesca foi tão maravilhosa que ele teve que dividir com os outros barcos. Chegando na praia, disse para Jesus: afasta de mim, porque eu sou pecador. O Senhor revelou de verdade quem o Senhor é. Jesus vai olhar para ele, pastora Eric, vai dizer: não temas, porque a partir de hoje eu tenho um outro projeto para você. Hoje você vai encerrar o ofício da pesca de peixes, porque a partir de hoje eu estou te apresentando um novo projeto. O projeto de agora é pescar homens. Fecha a empresa, Pedro, porque a partir de hoje eu vou te preparar para um propósito maior. O que eu tenho para você nem se compara ao que você buscou até aqui. O que eu tenho para você nem se compara. O que você, aleluia, preparou para chegar até aqui. Olha para quem está do teu lado, por favor, e diga: existe um projeto muito maior para a tua vida. Deus tem algo mais extraordinário para te apresentar. Pastor Ricardo, a Bíblia diz que Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Rede, pesca maravilhosa, barco, Thalisson, empresa. O texto diz que ele foi caminhar com Cristo. Nessa caminhada com Cristo, ele vai revelar essa personalidade que às vezes parece comigo. Porque uma hora Pedro está muito bem, outra hora Pedro está muito mal. Uma hora a razão ganha, outra hora a fé. A Bíblia diz que no primeiro culto que Pedro está lá na sinagoga de Cafarnaum, é o dia que a sogra de Pedro está enferma em casa. A sogra de Pedro está com febre. Pedro fica entre fé e razão. Será que eu vou para o culto? Ou será que eu fico em casa porque a casa está enferma? Aí Pedro vai me dar uma aula. É melhor eu ir para o culto ouvir Jesus falar. Até porque não vai adiantar eu ficar em casa, porque eu ficando em casa não vou resolver o problema que está instalado aqui. Então eu vou para o culto. Aí Pedro foi para o culto, pastor. A Bíblia diz que lá no culto que Pedro está, o culto capota, culto pentecostal, gente é manifesta de demônio. Jesus olha para os demônios, dá uma ordem, os demônios saem. Aí fica um falatório na sinagoga dizendo: rapaz, que culto foi esse hoje, hein? E Pedro está lá, varão. Porque o pregador de hoje prega com uma autoridade que a gente não conhecia. Ele não prega como os fariseus. Ele não prega como os doutores da lei. Ele tem uma autoridade diferente, que até os demônios se submetem a ele. Pedro está na sinagoga. O culto está virado e Pedro não está recebendo nada diretamente. E parece que eu vejo a razão de Pedro gritando: rapaz, será que valeu a pena vir para o culto? Quantas vezes a gente sai de casa, né? Eu sei que você não é assim, é eu que me pareço com Pedro. Eu saio de casa dizendo: se o Senhor não falar hoje, se o Senhor não fizer hoje. Aí chego lá no culto, Deus fala com um, fala com o outro, cura outro, abre porta para outro, e parece que não está nada acontecendo. Aí o culto acabou, a bênção apostólica. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, acabou o culto, né? Acabou. Viu como é que virou tudo? Demônio foi expelido, o negócio foi de verdade. Pedro, Aí eu penso, Pedro pensando: mas e eu? Aí Jesus olha para ele: mas fica tranquilo, o culto acabou aqui. Agora a gente vai lá na tua casa resolver esse problema que está lá.
Eu não sei se você tem mão para levantar, mas eu preciso ser muito rápido. Levanta as duas, isso. De repente Deus não falou nada contigo aqui. De repente nesse culto parece que nada vai acontecer, só que Jesus está dizendo: fica tranquilo, porque se eu não fizer aqui, eu saio daqui de mão dada contigo, e o problema que está lá vai ter que ser resolvido para a glória do nome. Olha para quem está do teu lado e no nome de Jesus e diga: entre fé e razão, deixa a fé falar mais alto. Entre fé e razão, deixa a fé prevalecer. Meu Jesus, eu estou sentindo. A Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para eles fazer uma navegação. Eles estão navegando. A Bíblia diz que uma tempestade de vento contrário alcança eles. Mateus capítulo 14. Eles ficam 9 horas remando, brigando contra o vento contrário. Aí o texto diz que na parte da manhã, na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vem andando sobre as águas, pastor Ricardo. E quando Jesus vem andando sobre as águas, o texto diz que eles gritam com medo, porque acharam que Jesus era um fantasma. Aí Jesus vai acalmar dizendo: não temas, porque sou eu. Aí quando Jesus grita: não temas porque sou eu, Pedro olha e diz: se és tu, manda-me ter contigo por cima. Olha a fé gritando aqui, pastor. Porque o que Pedro está pedindo parece um absurdo, porque a lei da física não permite. Até aqui ninguém viveu, ou ninguém viveria depois disso também. Homem comum, natural, caminhar sobre as águas. E o que Pedro está pedindo é algo que ninguém nunca pediu, algo que ninguém nunca viveu. O que Pedro está pedindo é totalmente novo, inovador. E quem sabe a razão do lado dizendo: Pedro, não dá não, hein? A física não permite viver isso. Eu não conheço ninguém que andou. Quem sabe alguém entrou nesse culto aqui dizendo: rapaz, eu vim aqui para pedir o que ninguém viveu ainda, porque lá em casa tem um negócio acontecendo lá. Só que eu não conheço ninguém que passou pelo mesmo problema que eu estou passando. Mas será que Jesus pode fazer? Aí Pedro está dando um grito no nosso ouvido dizendo: ele pode, ele é uma fonte inesgotável. Se é ele, manda-me ter contigo por cima das águas. E quem sabe a razão está dizendo: mas Pedro, é loucura. Ei, loucura nada, Jesus está aqui. Se ele liberar uma palavra, algo extraordinário pode acontecer. E outra, ele pode até não ter feito na vida de outro, mas eu sei que ele tem o poder de inaugurar um milagre através de mim. Eu vou de novo. Eu sei que ele pode não ter feito na vida de ninguém, mas se ele quiser, ele pode inaugurar esse milagre por intermédio da minha vida. Aí Jesus olha para a fé de Pedro, gritando, e diz: Pedro, se é isso que tu quer, sai do barco e anda. Olha para quem está do teu lado, por favor, diga para ele, diga: Deus pode inaugurar um milagre hoje, a partir da tua vida. Mas pastor, eu não vi testemunho da vizinha, eu não conheço o testemunho da irmã da igreja, eu não vi ninguém viver isso. E Jesus está dizendo: quem disse que eu estou condicionado a testemunho alheio para fazer coisas novas na tua vida? Eu posso inaugurar um novo tempo. Ei, meu corpo arrepiou. Eu posso inaugurar algo novo a partir da tua vida hoje. Tem fé para levantar as mãos? Ele pode curar o que a medicina disse que não curaria. Ele pode abrir o que o homem disse que não abriria. Ele pode fazer o que você não poderia fazer. Ele pode te levar onde você não chegaria. A fé gritou, Pedro andou, mas no caminho a razão. Olha o tempestade aí, olha o vento forte. Aí Pedro vai deixar a razão falar mais alto. E quando a razão fala mais alto, pastor, ele começa a afundar. Eu gosto da atitude de Pedro, porque antes de afundar ele grita: Senhor, me socorre. Eu gosto dessa personalidade de Pedro, irmão, porque Pedro está dizendo: é melhor pedir ajuda enquanto eu estou afundando, antes de afundar para pedir ajuda, né? Porque tem gente que é tão orgulhoso que prefere afundar. Ele está dizendo: eu sou humilde o bastante para entender que eu estou afundando e que preciso de ajuda. Jesus certa feita falou: e aí, o que estão falando a respeito de mim? O que dizem que eu sou? Aí os discípulos dizem: uns dizem que tu é Jeremias, outros falam que tu é João Batista, outros falam que tu é Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus: legal, e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha.
a fé ao nível que eu preciso ser muito rápido, pastora. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: rapaz, que revelação é essa? Não foi carne nem sangue que te revelou. Só tem essa revelação aí porque o Pai disse para você isso. Na mesma conversa, Jesus diz: eu preciso ir me entregar aos príncipes sacerdotes, ser julgado injustamente condenado, preciso morrer na mão deles e vou ressuscitar o terceiro dia. Na mesma conversa, Pedro: não faz isso não, pô. Olha a razão. Será que parece contigo? Parece comigo. Então não precisa passar por isso, pô. Não fala de morte não, fala de vida. Jesus vai olhar para Pedro e repreender, dizendo: sai para trás de mim, Satanás, porque tu não está entendendo as coisas que são espirituais. E esse Pedro que não discerne que Jesus precisa ir para a cruz é o mesmo que quando Jesus nega pão e diz: eu sou o pão vivo, e que a multidão vai embora, Jesus diz: vocês não vão não. Pedro, tomado de fé, diz: para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Esse é o Pedro que é instável, esse é o Pedro que oscila, que uma hora quer, outra hora não sabe o que quer. Aí lá na mesa, Jesus quer lavar o pé dele e diz: não lava o pé só não, lava tudo, porque eu não queria que lavasse, já que quer lavar, lava tudo. É o mesmo que está nessa mesma noite e diz: eu estou preparado para morrer contigo, todo mundo pode te abandonar, mas eu não te abandono. Aí Jesus olha para ele e diz: tu não sabe de nada, porque antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Alguém que está batendo no peito dizendo: estou pronto. Na mesma madrugada, ao refletir da fogueira, quando alguém pergunta: tu não andava com ele? Ele diz: não conheço não. Alguém diz: rapaz, tu parece, hein? Ele diz: também não. A outro diz: acho que tu é. Ele falou: não sou não. Quando ele diz o galo canta, Jesus olha para ele. A Bíblia diz que ele se entristece, pastor. A razão disse: nega, não pratique a fé. E Thalisson, é aqui a rede se rasgando. Alguém que dizia: está pronto para viver, negando o chamado. Alguém se dizendo que estava pronto para ir até o fim, negando Cristo que o chamou. A rede rompeu, a rede rasgou, a rede Pedro está rasgada. A frustração entra no coração de Pedro. A Bíblia diz, vou ser rápido, que Jesus já havia se apresentado 2 vezes antes dessa cena que nós lemos. Pedro já tinha tido a visitação de Cristo depois da ressurreição. Só que ainda assim a rede está rasgada. E por que a rede está rasgada? Porque Jesus não fez daquilo que ele criou como expectativa. Porque o conselho de Pedro é: não vai. Ele disse: eu vou. A expectativa de Pedro é: vou até o fim, mas eu acabo me rasgando porque eu não consigo sustentar. E pastora Cláudia, eu gosto de Jesus, porque Pedro está tão frustrado, mesmo sendo visitado, mesmo as Marias dizendo, mesmo ele indo no sepulcro, ele não conseguiu se levantar. Thalisson. Aí a Bíblia diz que ele está lá no mar da Galileia com os discípulos e diz: rapaz, sabe qual que é o seguinte? Vou voltar para a pesca, vou pescar, vou pegar a rede de novo, o barco de novo, porque se não é para fazer o que eu quero que ele faça, é melhor viver da jeito que eu vivia. Porque todas as vezes que eu me frustrar com Jesus, eu estou fadado a querer voltar para o ambiente que ele me arrancou. Eu vou de novo, hein? Todas as vezes que eu me frustrar com Jesus. E outra, Jesus não tem compromisso com a minha expectativa. Jesus tem compromisso com a palavra dele e ao meu. Se ele não faz o que eu quero, eu volto. Se ele não faz o que eu quero, eu pego a rede de novo, o barco de novo, e volto a fazer o que eu fazia antes. Quem nunca ficou frustrado? Eu lembro de um dia, não tenho problema de dizer isso, peguei R$800, entrei num ônibus e disse: acabou, vou voltar para a favela, vou gerar cocaína de novo, acabou esse negócio de chamado. Jesus me encontrou dentro do ônibus e vai nada, vai para o Monte de Irajá, tu está confuso. Quem nunca? Pedro está praticando o que Jesus falou para ele não praticar mais. E praticar o que Jesus disse que não é para ser praticado é eu abandonar o que ele me entregou em minhas mãos. Porque eu, a rede Pedro, estou rasgado, estou ferido,
estou frustrado. E sabe o que eu gosto da Bíblia? É que ele tentou a noite toda e não pegou. Porque todas as vezes que eu tentar fazer o que Jesus me arrancou, eu nunca mais terei sucesso. Porque existe um propósito muito maior. E até quando você vai ficar tentando com a força do teu braço? Até quando você vai ficar agindo com a razão? A razão está dizendo, volta. Pedro volta. Aí ele está frustrado, o tecladista a noite toda. É Pedro dizendo, larguei chamado, larguei ministério, larguei apostolado, larguei discipulado, larguei igreja, porque Pedro seria o pastor da igreja. Aleluia. Aí ele largou Jesus. Mas o texto diz, na manhã seguinte, quem é que vai lá na praia? O Jesus do primeiro encontro. Porque o Jesus do primeiro encontro nunca esqueceu Pedro. Pedro abandona Jesus, mas Jesus não abandona. Segure na mão desse quem está do teu lado. Eu preciso entregar, sacode ele e diga, Deus não vai te abandonar. Eu sei que às vezes a gente rompe, eu sei que às vezes a gente fica frustrado, eu sei que às vezes a gente quebra, mas o Jesus que nos chamou, a graça dele é maior do que as minhas fraquezas, a graça dele é maior do que as minhas decepções, a graça dele é maior do que as minhas decepções. Eu não sei se você está pegando isso aqui, mas o Jesus do primeiro encontro veio nesta quinta-feira para dizer, eu nunca abandonei o projeto que eu estabeleci sobre a tua vida. Pedro não se sente mais digno de ser discípulo, Thalisson. Jesus está chegando lá, Pedro está desviado. Jesus dá um grito, filhos. Qual é o grito de Jesus? Tem alguém desviando, mas Jesus está dizendo, aqui ainda tem paternidade, você ainda tem paz, você não está abandonado, porque você quebra, mas eu não abro mão de você. Você é a rede que se rompe, mas eu sou Jesus que costura a rede, que limpa a rede, que prepara a rede para uma nova pesca. Tem alguma coisa para pescar, para comer? O texto diz que eles dizem não. Jesus diz, então lança a rede do lado direito do barco. Diz o texto, eles lançaram e colheram uma grande quantidade de peixe a ponto que eles não puderam puxar. Está no texto. Eles puxam ou tentam puxar. João olha e diz, Pedro, só um poderia fazer isso. E quem é? É o Senhor. O texto diz, pastor, ele cingiu-se de novo, porque estava nu, pulou na água e foi encontrar com Cristo. O texto diz que os discípulos não estavam tão distantes da areia, ao ponto de chegarem na praia. E quando eles chegam na praia, olha o texto que a gente leu, tinha brasas acesas, peixe sobre as brasas, e também pão. Encerrei. O que está acontecendo aqui? Jesus quer restaurar a rede. Jesus quer restaurar Pedro. Jesus quer dar uma nova oportunidade para ele, porque Jesus, ele é especialista em dar novas. Alguém está de mão levantada. Eles não estão procurando peixe nessa situação como forma empresarial. Aqui é para saciar a necessidade física. E pega. Jesus pergunta, tem para comer? Eles dizem não. Pois bem, quando chegar aqui, o que vocês procuram durante a noite, para limpar na manhã, temperar na manhã, armar fogueira na manhã, assar na manhã, quando vocês vierem ao meu encontro, tudo que vocês estavam procurando, eu vou de novo. Tudo que vocês estavam procurando durante a madrugada inteira, eu já tenho pronto na praia te esperando. Eu vim pregar para uma igreja que quem sabe criou uma expectativa e que está procurando algo e tentando fazer com a força do teu próprio braço. Assim diz Deus na minha boca, eu já tenho tudo preparado para você. Alguém levantou as mãos, eu vou de novo. Eu já tenho tudo preparado para você. Está tudo preparado para o teu ministério, está tudo preparado para a tua empresa, está tudo preparado para a tua família. Você está batendo
resolver do teu jeito. E todas as vezes que você tentar resolver do teu jeito, você vai se frustrar. Mas todas as vezes que você caminhar na direção de Jesus, Ele vai te mostrar que a fogueira já está acesa e que o peixe já está assado, e o que você precisa, Ele já tem pronto nas mãos. Olha para quem está do teu lado, porque o ministério de louvor vai cantar, e diga: está tudo preparado. Diga: Ele preparou tudo. Rime na santa. Deus está falando com alguém aqui, pastor Ricardo. E outra, o texto diz, pastora, que não só tem peixe, o texto diz que também tem pão. Porque quando eu vivo daquilo que Ele tem para mim, Ele sempre vai superabundar nas minhas expectativas. Ele não só tem o que eu procuro, Ele tem além daquilo que pensamos, além daquilo que sonho. Levante as duas mãos. Eu entrego o microfone agora, mas eu vou dar 10 segundos para você adorar esse Jesus que já preparou o teu amanhã. Está tudo preparado para tu. Reminaia, Sanda Cabaraia, Amando Cominaia. É por isso que alguém ligou e disse: tu vai para Goiânia. E você disse: não vou. Deus está dizendo: sabe de nada, coitada. Eu já paguei passagem, já liberei avião, já liberei. Levanta as suas mãos, por favor, porque nessa noite Jesus está confirmando algo na vida de alguém que entrou aqui. Está tudo preparado. Tem 10 segundos de glória aí. Quem te viu passar a noite toda lançando rede, se frustrando, vai ficar impressionado quando te ver na beira da praia, na beira da fogueira, com peixe assado e com pão. É porque Jesus está dizendo: eu vou fazer além das tuas expectativas. Eu vou fazer além. Terminei. Peixe sobre as brasas, pães. E olha a ordem de Jesus: tragam os peixes que vocês pescaram. Aí o texto diz: 153 grandes, e a rede não se rompeu. É rápido. Na primeira, uma grande quantidade de peixe ao ponto da rede se romper. Lucas 5. A rede se rompeu na trajetória, mas agora a rede não se rompe. É Deus dizendo para Pedro: Pedro, até se rompeu, mas a partir desse novo encontro, você não rasga mais, você não rompe mais. Eu te dei estrutura em 3 anos e meio. A partir de agora a decepção não vai te parar. A partir de agora as frustrações não te param. Por quê? Até porque, Pedro, eu não vou colocar nada além daquilo que tua rede não suporta. Eu vou de novo. Na primeira pesca, uma grande multidão ao ponto de não ser contada. Na segunda pesca, 153 grandes peixes. É Jesus falando para Pedro: Pedro, eu sei o peso que a tua rede suporta. A partir de hoje você vai suportar o peso do chão. 5, terra minaça. 4, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. 3.000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. 2, onde foi vergonha, eu vou de novo. Onde foi vergonha, haverá dupla honra. A glória da última casa será maior do que da primeira. Assim te diz o Espírito Santo. Está costurando algumas redes aqui hoje. O Espírito Santo está sarando algumas redes aqui hoje. Seja curado, seja renovado, seja sarado para a glória. Quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de Eu sinto a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Abre a tua boca para
como você entrou nesse culto. O Espírito Santo não veio falar com paredes. Eu não sei quais foram as frustrações que fizeram sua rede rasgar. Eu não sei quais foram as frustrações que te levaram para longe do propósito de Jesus. Mas Ele está dizendo: a minha graça é maior do que a tua queda. A minha graça é maior do que a tua frustração. A minha graça é mais poderosa. Eu tenho brasas, peixe sobre as brasas, e também tenho pão para alguém que entrou aqui. Jesus está te chamando de volta. Eu não sei onde foi que as redes se romperam, mas Jesus está dizendo: tem jeito, Pedro. Estou te preparando para uma nova oportunidade.